A gente vai começar a estudar a história que o Luria conta nesse livro, Desenvolvimento Cognitivo, seus fundamentos culturais e sociais. Nesse livro, na verdade, é a história da pesquisa transcultural que ele e Vygotsky realizaram, quer dizer, eles dois idealizaram e ele realiza, né? O Vygotsky já estava bem doente. Na Ásia Central, e para entender as diferenças culturais do pensamento. Então, ele vai contar como que a pesquisa foi realizada. Né? Como é que a gente vai estudar um fenômeno tão complexo como o pensamento? Então, o que a gente fez? A gente elegeu categorias de análise, que são as funções psicológicas superiores, e estabeleceu um método para cada uma dessas funções, para entender como que elas se dão, em diferentes grupos, e é essa história que ele vai contar. O livro tem o prólogo do Michael Pollan, que foi se orientando do Luria na União Soviética, americano, e o Michael Pollan estimula o Luria a produzir um artigo sobre a pesquisa. O artigo é bastante aceito, né? Porque na época da pesquisa eles não estavam bem politicamente lá no Instituto de Moscou, receberam muitas críticas e o Luria tinha esquecido tinha abandonado essa história. E daí, entusiasmado, né, pelo entusiasmo do Cole, por causa da aceitação do artigo, o Luria vai e escreve esse livro, 40 anos depois da pesquisa. Então, ele conta que quando o Luria chega no Instituto de Psicologia de Moscou, as ideias eram muito diferentes, né? Fervilhavam muitas ideias diferentes, de como as coisas deveriam mudar com a Revolução e de como que a psicologia russa deveria se adaptar ao pensamento marxista. Isso ia dar uma confusão danada. Né? O Pavlov tinha ganho o Prêmio Nobel da Ciência, né? Então, assim, tinha sido bem estabelecido, bem sucedido para estabelecer uma base material para os processos psicológicos elementares, mas esse enfoque dos reflexos não fornecia um método adequado para abordar as funções superiores. Então, o Luria e Vygotsky aceitavam os princípios segundo os quais os processos estão baseados em reflexos, mas resistiam à posição de que os reflexos psicológicos podiam ser reduzidos a cadeias de reflexos. Unidade necessária uma psicologia cognitiva que fosse capaz de conservar as características dos processos exclusivamente humanos e escolhe a mediação, que a gente já viu lá em Leontiev, né, como propriedade elementar característica da consciência humana. Então, tanto o comportamento dos animais como do homem constrói-se sobre uma base reflexa, mas o homem não está restrito a simples reflexos. Ele consegue estabelecer conexões com a estimulação que recebe e as respostas que emite através da mediação. Então, quando o homem, com o seu comportamento, introduz modificações no ambiente, isso também influencia seu comportamento futuro. No capítulo 1, o problema, o Luria vai falar qual que é o problema, qual que é a questão da pesquisa. Né? Então, ele contextualiza as ideias da psicologia no período sobre atividade mental e os processos psicológicos como a percepção, né? Como que ela era vista, como que ela era entendida e como que eles imaginavam que poderia ser, estudando de outra forma esse fenômeno. Né? Então, ele considera surpreendente que a psicologia ainda não tivesse observado que os processos mentais tivessem origem social e histórica e que as manifestações da consciência
fossem formadas também pela atividade e pela cultura. Ele destaca que Vygotsky ele não foram os primeiros a perceber que uma comparação das atividades intelectuais em diferentes culturas poderia fornecer informações acerca do funcionamento do intelecto humano. Ele relata que muitas pessoas já tinham feito essas investigações, mas ele critica o método com que essas investigações foram feitas. Durkheim, né, que já postulava que a mente é social, que a mente se origina na sociedade e não que é uma manifestação da vida interior ou do espírito. Então, ele diz que as ideias de Durkheim formaram a base de diversos estudos e discussões, e entre esses debatedores estava o psicólogo francês Pierre Janet, que acreditava que as formas complexas da memória, assim como as ideias complexas do espaço, tempo e número, têm sua fonte na história concreta de uma sociedade. Não foram desenvolvidas, não eram categorias intrínsecas da mente, na verdade, foram desenvolvidas historicamente. Cita também o Levi-Bru, que a gente sabe que exerceu grande influência sobre Vygotsky, Levi-Bru, e sobre o pensamento da época, né? Ele postulava que o pensamento de povos primitivos e iletrados empregava um conjunto diferente de regras e de operações da época deles, né? Da atual época de Vygotsky e Deleuze. Caracterizava como prelógico e frouxamente organizado. O Levi-Bru deve ser estudado por quem quer saber mais dos fundamentos do Vygotsky, ele está na base do Vygotsky também. E, né, nas premissas iniciais da pesquisa, que essa psicologia soviética entendia a consciência como existência consciente e rejeitava aquele enfoque que considerava a consciência como uma propriedade intrínseca da vida mental. Então, essa psicologia tinha o dever de ser marxista, né? E é isso que vai dar problema, porque muitos dos psicólogos do Instituto de Psicologia de Moscou iam recortar e citar Vygotsky, citar Marx, e o Vygotsky não faria isso, né? Ele falava, olha, o que eu quero de Marx é um método, eu não vou ficar recortando e citando, né? E ele vai cair em desgraça por causa disso, né? Então, bem, mas essa psicologia soviética sustentava, né, que a consciência é a forma mais elevada de reflexo consciente, e não é dada a priori, não é mutável e passiva, mas formada pela atividade e usada pelos homens para orientá-los no ambiente, não apenas adaptando-se a certas condições, mas também se reestruturando. Eles defendiam que o modo pelo qual a atividade mental se correlaciona com a realidade depende de práticas sociais complexas, né? Depende dos instrumentos, né? O papel dos instrumentos no desenvolvimento mental. Eles teorizavam já sobre a criança em desenvolvimento, né? Que desde o início as formas sociais da vida humana determinam o desenvolvimento mental, né? Ao contrário do que o Piaget falava, que tem que desenvolver para poder aprender, já falou, não, tem que aprender para poder desenvolver, que a linguagem medeia a percepção humana, que resulta de operações complexas, que a análise e síntese da informação recebida, do ordenamento perceptual do mundo e do enquadramento das impressões em si.
que as palavras carregam, além do significado, as unidades fundamentais da consciência que refletem o mundo interior, que o mundo de objetos e significados que os homens recebem das gerações anteriores organiza a percepção, a memória, estabelece condições para o desenvolvimento da consciência, que através das palavras os homens podem lidar com os objetos ausentes, né? Eu não preciso ter uma caneta na minha frente para saber o que é uma caneta, né? Eu falo para vocês, caneta, só falo, vocês sabem do que eu estou falando, sem que eu precise mostrar o objeto, né? Duplicando o mundo e criando uma fonte de imaginação produtiva que pode reproduzir objetos e reordenar as relações. Explica que eles começam a entender a consciência humana como uma forma mais elevada da reflexão da realidade criada pelo desenvolvimento sócio-histórico e eles querem investigar isso. E o livro expõe pontos de vista que abordam a consciência como produto da história social e que apontam na direção de uma análise histórico-científica, que os pontos de vista expostos no livro estudam os processos de ampliação dos limites da consciência e de criação de códigos como resultantes da vida humana em sociedade. Não é uma atividade intrínseca da mente, mas é resultado da vida, o resultante da vida humana em sociedade. Demonstram também que alguns processos mentais não podem se desenvolver fora das formas apropriadas da vida social, sem contar a ênfase que eles vão dar na educação. Qual que é a situação da pesquisa, né? A finalidade da pesquisa era realizar uma análise da formação sócio-histórica dos processos mentais. Ele destaca que, no início da década de 30, havia condições propícias para a realização dessa pesquisa em regiões remotas da União Soviética, que vivenciavam uma reestruturação radical do seu sistema socioeconômico e de sua cultura. Então, porque eles vão lá para o Uzbequistão e a Quirquízia, né, na Ásia Central. Então, ele fala que antes da Revolução de 17, o povo do Uzbequistão vivia uma economia atrasada, baseada no cultivo do algodão, e os habitantes das vilas mostravam resquícios de uma cultura importante no passado, ao lado de um analfabetismo quase total, sob forte influência da religião islâmica. Fala com muito entusiasmo, né, desse período da coletivização da lavoura, da agricultura, e a gente sabe que não foi nada disso, né? Em nenhum momento ele vai criticar na obra dele como aquilo aconteceu, né? Ele, provavelmente por serem judeus, viverem numa situação de perseguição mesmo no czarismo, quando isso muda, né, eles aderem à revolução com muito entusiasmo, né, a causa revolucionária com muito entusiasmo.
Então, não tem na obra deles, né, do Luria, nem do Lantierre, viveu antes de morrer cedo, né? Mas os dois que viveram mais não tem nenhuma crítica a nada do que aconteceu ali, o que é bastante interessante, mas é compreensível, né? E também a gente não tem que se apegar a isso para criticar a produção deles, que é formidável, não é? Então, ele vai falar que naquelas repúblicas, não é? Elas viviam um momento muito interessante, né? Porque ela estava vendo a coletivização da lavoura, foi introduzido cursos de educação pré-escolar, agronomia, né? Programas bem significativos para a reestruturação da consciência dos alunos, para ampliar a visão de mundo, trazer para níveis teóricos de atividade, né? Foram criadas escolas secundárias, institutos tecnológicos. Isso é bom. O problema é como funcionou a coletivização da agricultura e como os agricultores foram forçados a aderir a essa questão, né? Então, bom, mas ele está dizendo de duas repúblicas que deixam uma condição de analfabetismo praticamente extrema e passa a ser escolarizado. Então, ele vai, inclusive, dizer, olha, a nossa pesquisa acaba sendo uma pesquisa comparativa, porque a gente voltou lá depois em outra situação, né, depois que as pessoas tinham sido escolarizadas e a gente obteve resultados bastante diferentes. Então, escolhi dar a situação da pesquisa, né, aqueles lugares que estavam passando por uma transformação bastante grande, né, eles escolhem os grupos da pesquisa, né? Então, eles escolhem trabalhar em grupos subdesenvolvidos analfabetos, moradores dos vilarejos, quanto grupos já envolvidos na vida moderna, né, que experimentavam as primeiras influências desse alinhamento social que se fazia. Nenhum desses grupos tinha educação superior, mesmo assim, eram grupos muito diferentes em suas atividades práticas, modos de comunicação e perfis culturais. Os indivíduos observados faziam parte eram 5 grupos. O primeiro, as mulheres, né, que viviam nesses escares, né, em vilarejos afastados, elas eram analfabetas, sem nenhum envolvimento nas atividades sociais da época, né? E as entrevistas tiveram que ser realizadas por mulheres, porque só mulheres podiam entrar nesses alojamentos, nesses SCAR, né? O segundo grupo era formado por camponeses que viviam em lugares afastados, também analfabetos e que não participavam de trabalho socializado, ainda não estavam participando dessas fazendas coletivas. O terceiro grupo era formado por mulheres que frequentavam cursos de curta duração para trabalho em creches. Em geral, essas mulheres não haviam recebido nenhuma educação formal e quase nenhum treino em alfabetização, mas já tinham treinamento para trabalhar em creches. O quarto grupo eram trabalhadores das tais fazendas coletivas, né, as kolkhozes, e jovens que haviam feito os cursos rápidos, embora tivessem tido experiência escolar bem curta e de serem semi-alfabetizados, já demonstrava experiência no planejamento da produção e no controle da produtividade de trabalho. E o quinto grupo eram mulheres estudantes
com qualificações ainda de nível bem baixo, admitidas em escolas como professoras após 2 ou 3 anos de estudos, né? E eles acham que, eles consideram, né, que apenas os últimos 3 grupos tinham vivido sob condições necessárias sob uma mudança radical, e os 2 primeiros grupos foram menos, conseguiram menos, praticamente não conseguiram chegar aos resultados que eles esperavam. Em relação aos procedimentos, eles buscavam estabelecer uma relação amigável, né? Estabelecer uma um ambiente de confiança. Quem perguntava não tomava nota, né? Sempre os auxiliares que tomavam nota. Eles se reuniam em casas de chás, em lugares onde as pessoas costumavam conversar, e eles colocavam um problema, né? O pesquisador nunca anotava, nunca fazia os registros, né? O conteúdo das tarefas apresentadas aos indivíduos era desenvolvido pelo grupo de pesquisadores, né? Eles não usaram testes psicotécnicos, nada pronto, né? Foi tudo feito, né? É um método desenvolvido para o objeto que eles estão investigando, né? Introduziram também algumas tarefas de aprendizagem, oferecendo ajuda em alguns momentos, tentando demonstrar como e quanto eles poderiam usar essa ajuda na solução de um problema e no procedimento para resolver outros problemas. Eles pretendiam demonstrar as diferenças do pensamento de pessoas em diferentes etapas do desenvolvimento sociohistórico, e a hipótese era de que as pessoas cujo processo de reflexão da realidade fosse primeiramente gráfico-funcional mostrariam processos mentais distintos daqueles cuja abordagem da realidade fosse verbal, abstrata e lógica. Portanto, dependente do pensamento conceitual, aquele que se adquire no processo de escolarização, por exemplo. Os problemas propostos poderiam ser resolvidos tanto em nível concreto, gráfico, funcional, quanto no nível abstrato, verbal e lógico. Então, começaram pelos processos básicos da percepção, depois generalização e abstração por meio da classificação de objetos. Partiam da hipótese de que os indivíduos seriam incapazes de agrupar objetos ou identificar suas características abstratas, e tinham razões para supor que os significados das palavras seriam diferentes, uma vez que as palavras são instrumentos básicos do pensamento. Também supunham que encontrariam grandes diferenças de conteúdo, de consciência e estrutura das palavras. Eles lançaram mão do uso de silogismos, né? Eles, né, o silogismo permite o uso do raciocínio dedutivo, formado por 3 proposições interligadas. Por exemplo, todos os homens são mortais, João é homem, logo João é mortal. Então, eles precisavam examinar a forma pela qual os processos de raciocínio ocorriam, se eles faziam parte da experiência prática e que alterações sofriam quando o raciocínio ultrapassava os limites das práticas gráfico, funcional e penetrava no domínio do pensamento teórico, como é o silogismo, né? A etapa seguinte foi o estudo dos processos de imaginação, a mudança de nível de percepção imediata para a operação em nível simbólico, verbal e lógico. Eles assumiam que seria difícil para os sujeitos criar abstrações a partir da experiência imediata. E eles estavam certos. A última etapa foi o estudo da autoanálise,
Eles assumiam que a percepção de si era resultado da percepção clara dos outros e que os processos de autopercepção são construídos através da atividade social, que pressupõe a colaboração com os outros, bem como a análise dos padrões do comportamento. O objetivo final era estudar como a autoconsciência é construída no exercício social da atividade humana. Ele considera que esse plano, com o esquema básico de estudo, permitiu atingir o objetivo fundamental da pesquisa, que era demonstrar as alterações psicológicas fundamentais que ocorreram na consciência humana e que puderam ser verificadas durante aquele realinhamento social vigoroso que ocorreu naquelas repúblicas da antiga União Soviética.